Eu creio que todos nós sabemos o básico sobre a história de Davi, quem era Davi. Mas é importante a gente relembrar algumas certas coisas da história de Davi para você poder entender como Davi chegou ao texto que nós lemos. A Bíblia diz que Davi, ele era um jovem ruivo, de gentil aspecto, um jovem pobre, um jovem esquecido, que na sua própria casa não tinha tanta importância quanto seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram guerreiros do exército de Saul, e quem era guerreiro naquela época tinha uma certa importância, tinha uma certa relevância muito grande. E a Bíblia diz que de todos os irmãos de Davi, de toda a casa de Jessé, Davi era o único que não era soldado. Davi era o único que não servia ao rei. E por conta disso, Davi foi esquecido e foi deixado para ele as tarefas mais fáceis e menos importantes. A primeira responsabilidade que o seu pai te deu foi para ele cuidar do rebanho, das ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que Davi, ele começa as suas responsabilidades como um pastor de ovelhas. Mas o engraçado, pastor, é que Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Mas ele cuidava tão bem, ele cuidava de uma forma tão especial, que até parecia que as ovelhas eram dele. Mas mesmo as ovelhas não sendo de Davi, Davi sempre teve um cuidado muito grande, porque ele sabia que a responsabilidade que o seu pai lhe entregou era uma responsabilidade importante, era um papel que ele deveria cumprir pelo seu pai. Até que a Bíblia diz que a gente vê a importância das ovelhas para Davi, mesmo não sendo deles, que uma certa feita veio um leão querendo dragar as ovelhas do pai de Davi. E o texto diz bem assim: e veio um leão querendo dragar as ovelhas de meu pai. Eu entrei no meio, arranquei a ovelha da boca dele e rasguei o leão no meio. Outra vez veio um urso querendo dragar as ovelhas de meu pai de novo. Eu entrei no meio e rasguei o urso no meio. A boa verdade é que mesmo que as ovelhas não eram de Davi, Davi tinha um cuidado muito especial, porque se fosse outro, não iria arriscar a sua própria vida para proteger uma ovelha que nem é dele. Mas nós sabemos que o verdadeiro pastor não é aquele que se preocupa com a quantidade de ovelhas, mas sim com o bem-estar das suas ovelhas. E é por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Então nesta noite Deus Ele te trouxe aqui para liberar a primeira palavra da sua vida em hoje Deus irá fazer questão de te proteger, de te guardar, de te livrar e te arrancar da boca dos seus inimigos. Salmo de número 71, versículo 10, pastor, diz bem assim: apressa-te, ó Senhor, e me livre das mãos dos meus inimigos. E esta noite é noite que Deus irá se apressar para atender o seu clamor. Levante a sua mão direita para o alto se você crê em palavra liberada, porque eu vou liberar a palavra sobre a sua vida. Esta noite é noite que Deus decidiu se apressar em atender o seu clamor. Ah, mas é culto de criança. Foi no culto de criança que Ele vai se apressar para atender o seu pedido. Ah, mas não está outro. Mas vai ser hoje que Ele decidiu se apressar para atender o seu clamor. E a oração de crentes será ouvida nesta noite. Davi faz questão de arrancar as ovelhas de seu pai da boca dos inimigos, da boca dos animais, mesmo não sendo dele. E aí a gente começa a perceber o tamanho do caráter, o tamanho da personalidade de Davi. Davi não se preocupava em quem eram as ovelhas,
preocupava se as ovelhas eram dele ou do seu pai. Ele se preocupava em cumprir a responsabilidade que o seu pai te deu. Ele se preocupava em obedecer à voz de seu pai. Até que Davi é chamado pelo seu pai para ir alimentar os seus irmãos no campo de batalha. Chegando lá, ele vê Golias afrontando o povo de Deus e viu o escudeiro diante de Golias proclamando a Israel, dizendo: não há nenhum homem que possa enfrentar Golias. Em um tom de humilhação, mas em um tom de preparo, Davi se levanta e diz: eu vou enfrentar esse gigante. A verdade é que ninguém que era treinado, ninguém que era soldado, ninguém que era bonito, ninguém que era grande teve a personalidade, a coragem que Davi teve. Mas essa coragem, pastor, essa personalidade, ela é inspirada de seus irmãos, porque seus irmãos eram guerreiros, seus irmãos eram soldados. Davi não. Mas o engraçado é que essa coragem não partiu de um soldado, essa coragem não partiu de alguém preparado, essa coragem partiu de alguém menosprezado, essa coragem partiu de alguém que era esquecido, essa coragem partiu de alguém que era humilhado pelos seus irmãos, essa coragem partiu de alguém que era totalmente desprezível. Mas já diz a Bíblia que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa os menos poderosos para confundir os mais poderosos. E quando Davi ele se propõe a lutar contra Golias, seus irmãos são o primeiro a tentar atrapalhar. Falar: não vai, você vai morrer, você não vai aguentar, você não tem preparo, você não tem coragem, você não sabe. Só que o engraçado é que Davi já estava 100% decidido, porque quem é preparado por Deus, pastor, não tem dúvida para escolhas. Quem é preparado por Deus não tem tempo para incertezas. Quem é preparado por Deus não tem tempo para dúvidas: vou ou não vou, faço ou não faço. Quem é preparado por Deus não tem dúvida se é quente ou se é frio. Quem é preparado por Deus não tem tempo para dúvida se está dentro ou se está fora. Quem é preparado por Deus tem certeza que está preparado para viver aquilo que Deus ordenou que ele viva. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Hoje é noite que toda incerteza vai embora. Hoje é noite que toda dúvida vai embora. Hoje é noite que todo voo vai embora. Porque Deus está levantando alguém que tem certeza, que está preparado para viver o extraordinário. Tem alguém aqui preparado para viver o extraordinário? Tem alguém aqui que está decidido a viver o extraordinário de Deus? E é por isso que Davi, ele demonstra essa coragem inteira, porque ele tinha certeza que ele estava 100% preparado por Deus. Até que Saul reluta contra Davi, diz: não, Davi, você não vai, você não vai, você não vai. Até então, porque se Davi morresse, a culpa iria cair sobre Saul, porque Saul que era o rei e chefe do exército. Só que, presta atenção, a Bíblia diz que Saul diz assim: Davi, você vai, mas você vai lutar com a minha armadura. A armadura do rei era a melhor armadura que existia. Então a porcentagem de proteção para Davi era muito maior do que qualquer outro. Porém, Davi recusa, Davi nega usar a armadura de Saul. Por que Davi nega usar a armadura do rei, a melhor armadura? Porque não tem como você usar uma armadura dos outros
uma guerra que é só sua, pastor. Tem guerras que Deus quer, que Deus pede que você vença. Já viu aquele irmão, aquela irmã que qualquer guerra que entra pede oração? Pô, oração do pastor, para a diaconisa, o tesoureiro, o porteiro. Mas tem orações, tem guerras que Deus pede que você ore, não que os outros orem para você. Tem certas situações que Deus quer que você vá buscar, não que os outros vão buscar para você. Porque quando a guerra chegar, quem vai ter que lutar é você. Então quem tem que estar preparado é você, não é os outros. Mas essa noite, pastor, é noite de preparo da parte de Deus para a vida de alguém. Eu vou repetir, essa noite é noite de preparo da parte de Deus para a vida de alguém. É noite que Deus vai preparar alguém para vencer as guerras. É noite que Deus vai preparar alguém para vencer as pelejas. É noite que Deus vai arrancar o medo, a incerteza, a dúvida e vai te preparar, Davi. Aí Davi, olha, não vou usar. O segundo motivo que Davi não quer usar a armadura de Saul é porque naquela época toda a armadura que existia tinha um símbolo estampado em seu peito, e esse símbolo era um animal, e o animal variava de acordo com a tribo do dono da armadura. Exemplo, Saul era da tribo de Benjamim, e o animal que representava a tribo de Benjamim era um lobo. Então na armadura estampada no peito de Saul tinha um lobo, porque era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá, e o animal que representa a tribo de Judá é um leão. Então, se Davi tivesse uma armadura, deveria estar estampada em sua armadura um leão, não um lobo, porque Davi era da tribo de Judá, não de Benjamim. E é por isso que Davi nega 100% de usar a armadura de Saul. Por quê? Porque Davi, quando ele nega usar a armadura de Saul, Davi está dizendo que não iria vestir uma armadura de outra tribo. Ele não iria vestir a camisa de outra tribo. É por isso que eu vim te dizer que Deus não trabalha com a incerteza, que Deus não trabalha com a dúvida. Para você poder entender, Davi estava dizendo: eu não vou vestir a camisa de outro ministério, porque se Deus me chamou como leão, eu tenho que guerrear como leão. Se Deus me chamasse como lobo, eu guerrearia como lobo. Mas Deus não tem dúvida de quem e como Ele escolhe. Se Ele chamou Davi como leão, é porque Davi era preparado para lutar como leão. Se Deus tivesse chamado Davi como lobo, era porque Deus sabia que Davi estaria preparado para lutar como lobo. Por quê? Porque você nunca vai ver um leão no meio de um bando de lobo. Você nunca vai ver um lobo no meio de um bando de leão. Por quê? Porque lobo é lobo e leão é leão. E a Bíblia diz, irmão, que o diabo está como um leão ao nosso derredor, para querer nos estragar. Mas Deus está como o leão da tribo de Judá ao nosso redor para nos proteger. Quando eu me lembro de leão, rapidamente a minha mente me lembra de Daniel na cova dos leões. Os leões estavam em jejum há 7 dias. Tinha aproximadamente, só de macho, 56 leões famintos. Foram as fêmeas de seus filhotes. Na probabilidade era Daniel entrar e ser morto pelos leões. Mas Deus não trabalha com probabilidade do homem. Deus trabalha com livramento da parte dele. Ou seja, Deus não depende de situações do homem, porque quando Ele quiser, Ele entra, abre caminhos e dá livramento para o povo.
lado aí, pega na mão dele, pega na mão do seu irmão, chacoalha ele até ele acordar, porque ele está muito morto. Chacoalha, vai, chacoalha até ele acordar. E fala assim: Deus vai te dar livramento essa noite. Essa noite é noite de livramento da parte de Deus. Se você crê, abre a sua boca, dá glória. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que tinham 56 leões famintos. E toda vez que eu me lembro de leão, leão é um animal feroz, protetivo, cuidadoso, estrategista. Porém, quando falamos de leão, a gente se lembra quando ele abre a boca e dá um rugido. Só que quando o rugido do leão tem um significado muito diferente. Qual? O leão só abre a boca e dá o rugido quando em um raio de 8 km ou de 8.000 metros ele sente alguma ameaça para o seu reino animal. E como ele é um leão ele é um animal muito protetivo, quando ele abre a boca, pastor, e dá um rugido, é porque ele sente essa ameaça. Ele abre a boca, dá o rugido, e a ameaça ouve o rugido do leão, entende que tem um leão protegendo, dá meia volta e bate em retirada. E na nossa vida, pastor, não é diferente. Porque, como eu te disse, quem nos protege é o leão da tribo de Judá. E toda vez que há alguma ameaça contra mim e contra você, toda vez que há alguma ameaça contra mim e a sua vida, contra mim e a sua casa, pode ter certeza que o leão da tribo de Judá levanta, dá um rugido e a ameaça bate em retirada para dar livramento para mim e para você. Então Davi não usa a armadura e vai sem armadura. E Davi chegando, a Bíblia diz que Davi pega 5 pedras